Começa agora, na lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana. Boa noite, ouvintes da Metropolitana FM 93.3. Boa noite a quem nos acompanha pelo facebook.com/Rádio Metropolitana RS e saudações a quem assiste a gravação deste programa no Facebook ou no YouTube. Somos o Na Lata Esporte no Rádio Sem Meias Palavras, um oferecimento Canoas Day Home, bem-estar do idoso em primeiro lugar. Sou o jornalista Diego Figueira, à minha frente está o jornalista Moreno Carvalho. Boa noite, Moreno. Boa noite, Diego, boa noite, ouvintes, e hoje o Na Lata vai abordar um assunto triste para nós do esporte, não é mesmo, Diego? Verdade. Primeiro a gente dá os parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Na verdade, são todos os dias, mas como essa é a data oficial, vai o nosso abraço respeitosamente a todas. O assunto é muito triste. Do último Na Lata para cá, foram diversos episódios lamentáveis no futebol brasileiro. A começar pela bomba atirada dentro do ônibus do Sport Clube Bahia, que feriu o goleiro Danilo Fernandes. No final de semana seguinte, foram pelo menos outras 3 ocorrências graves. No sábado retrasado, o ônibus do Cascavel foi apedrejado por torcedores do Maringá. No mesmo Campeonato Paranaense, torcedores do Paraná Clube invadiram o gramado para agredir jogadores pouco antes do término da partida que decretou o rebaixamento do tricolor. No mesmo dia, teve o caso que mais repercutiu por aqui. Pedras atingiram o ônibus do Grêmio e o Grenal não ocorreu pela primeira vez na história. O jogador Vijaçante foi parar no hospital. Já no último final de semana, mais 2 notícias tristes. No México, cenas terríveis registradas no confronto entre Querétaro e Atlas. No Brasil, mais briga. Desta vez, em Belo Horizonte, resultando na morte de um torcedor antes do clássico entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Pois é, a nossa chamada chegou a ser arrastada, longa, em virtude de tantos casos isolados, como o pessoal adora falar, né, Diego? Não são isolados coisa nenhuma, né? Se o futebol é um espelho, um reflexo da sociedade, não podia ser diferente, né? As cenas de violência lamentáveis, todas elas refletem, né, o que vive o Brasil hoje, o Brasil e o mundo, né? Porque também essas cenas do México, quem pôde ver, foi terrível. São cenas até que a gente não gostaria de ter visto, mas que a gente acaba recebendo. Hoje em dia não tem, né? Chega, né? Vai no WhatsApp, vai no Twitter, vai no... É difícil ficar imune, né? Não tem como, né? Acaba chegando a gente. E por dever de profissão, né? A gente é jornalista, claro, a gente tem que ficar por dentro, a gente olha, né? Tem que ficar por dentro. Mas é realmente uma coisa deplorável, lamentável. Não, as cenas do México, assim, torcedores já atirados no chão. Sendo agredidos, né? Já sem roupa. Então, é algo assim que a gente fica triste. Mas mais triste ainda em saber que a gente não está muito longe de cenas como esta acontecerem aqui no Brasil, né, Diego? Verdade. Ainda está sob investigação, né, o episódio da pedrada aqui que acabou decretando o adiamento do Grenal. Muito se falou que pode ser um torcedor infiltrado, essas coisas que na verdade... são teorias da conspiração. Né? E que não vem ao caso, né? O que vem ao caso é que um pedregulho foi arremessado contra o ônibus, as pessoas que estavam indo trabalhar, é bom que se diga, é bom que se lembre isso, né? Os jogadores de futebol estavam indo trabalhar, profissionais, né? São profissionais. Poderia ter sido muito pior. Mesma coisa o tamanho da pedra, sim, é algo impressionante. Como ocorreu lá lá contra o Danilo, né? Também. Na Bahia. Poderia ter sido uma tragédia, poderia ter sido muito pior. E é uma questão de centímetros que não ocorreu uma tragédia, realmente, né? De repente, cegar um jogador ou até matar, né?
E eu acho que se passou pano por muitos anos. Eu, como torcedor, até 2012, mais ou menos, frequentava estádios, assim, sempre. E isso era... ao chegar ao estádio do adversário, quantas pedradas já tiraram na direção da gente, em ônibus ou a pé, e se normalizou isso. Grenal é assim mesmo, a rivalidade é bonito, maior rivalidade do Brasil. Isso é uma asneira sem E aí tamanho. se relativiza todas as cenas. Eu num Grenal, em 2008, nunca vou me esquecer. Eu levei uma pedrada no rosto, que para quem está assistindo em casa, logo acima da minha máscara, aqui abaixo do olho, pegou bem aqui assim, ó. Uma pedra desse tamanho. 1 centímetro para cima eu teria ficado cego, né? E nem eu, naquele momento, mais jovem, pensei na hora, mas isso aqui tá... Porque na hora, lá no momento, tu acaba normalizando, porque a sociedade normaliza esse tipo de coisa. Jogar pedra... não quer tomar pedrada, não vai. Então fica em casa, né? Isso aí é mimimi. Eu cheguei a ler de alguns, felizmente a minoria, é muita frescura adiar o jogo por causa disso aí. Grenal sempre foi assim. Eu também li essas bobagens. Tá com medo de jogar? As pessoas dizendo, não, mas sempre foi assim. E se adiar o jogo, vai ser uma vitória da violência. Não é. Não vejo assim. Assim? Porque aí é o que tem que... Acho, né? Não sou dono da verdade. Acho que o que tem que acabar é justamente essa mentalidade. Uma vitória da violência, uma derrota disso ou daquilo. Não, quem perdeu foi todo mundo. Todo mundo perdeu. A sociedade perdeu. Aliás, quem estava em casa esperando para ver o jogo. A sociedade está perdendo, né? Está perdendo. Porque realmente não se pode adiar um jogo por um motivo desse. Por quê? Porque isso não pode acontecer. Aí é que tá. Isso não pode acontecer. Tá fora do contexto. E te digo mais, o jogo em Belo Horizonte não deveria ocorrer também. Mas foi longe do estádio. Não, mas as pessoas... Morreu uma pessoa. Num bairro da zona leste, se eu não me engano, de Belo Horizonte. Porque teve jogo. Porque as duas torcidas se encontraram. Morreu uma pessoa. Não tem que ter jogo. Tem que mandar todo mundo embora. Tá suspenso o campeonato. Eu acho que tem que se tomar atitudes mais drásticas, porque enquanto a pena for assim, só da boca para fora, inclusive o clássico Grenal, né? Porque se passou um tempo, acharam 2 bois de piranha lá para dar uma resposta à sociedade logo naquela noite do próprio sábado, dizendo, não, nós já encontramos aqui. Depois se descobriu que não havia prova contra aqueles 2 indivíduos, soltaram. Sim. E agora vão empurrando com a barriga, o jogo vai sair. Com segurança, não sei se está garantido ou não. É imprevisível dizer o que vai acontecer amanhã no Beira-Rio. Os ânimos exaltados. Agora os 2 clubes em mais crise do que já estavam, porque foram eliminados da Copa do Brasil de forma vergonhosa. E isso aconteceu antes desse clássico de amanhã. Enfim, a gente só reza para que tudo ocorra bem, né? E por que eu estou sendo catastrófico aqui, dramático, dizendo que nós perdemos, a sociedade perdeu? Porque não é essa questão de vamos parar o jogo, vamos adiar a partida, não vai sair o jogo, então estamos dando razão à violência, os bandidos estão ganhando. Não é isso. Não é isso. É que é o seguinte, seres humanos estão em perigo. Foi um atentado contra a vida das pessoas. Né? Quando isso acontece, não tem que ter nada mesmo. O que é um jogo de futebol diante dessa realidade? E você ainda mais dramático, né? e mais radical. Deveria haver união entre os profissionais, entre os atletas, os treinadores, as comissões técnicas. Aconteceu aquele caso na Bahia, não sai jogo, mas não sai jogo não é na Bahia.
Não sai nenhum Para jogo o futebol. para o futebol, entendeu? Porque um deles, um de nós, uma pessoa, um brasileiro, entendeu? Que está em perigo. A vida do sujeito está em perigo. Ele poderia ter morrido. E aí, o que é o futebol diante disso? O que eu enxergo, Diego, é uma desunião entre, especialmente a classe, que é uma classe trabalhadora dos jogadores de futebol. E a gente já cansou de dizer aqui no Na Lata que jogadores de primeira divisão são minoria, representam 2%. Sim, exatamente. Né? E eu enxergo que muitos jogadores de futebol olham para o seu próprio umbigo e não fortalecem a classe. Tentou há alguns anos se criar o movimento do Bom Senso Futebol Clube, que não durou mais de 2 anos. Alguns atletas tomaram a frente. É lamentável, né? Não, que isso tenha, não foi à frente. Que não tenha ido à frente. Né? E tu vê a falta de união da classe. Poucos se manifestam. Jogadores aí que têm renome, tem, enfim, que todo mundo para assistir quando eles estão falando, não exercem essa liderança. Eu nem vou falar do Neymar aqui, que é o principal jogador brasileiro e só faz propaganda, nunca toca em um assunto polêmico. Mas eu digo os próprios jogadores aqui. Quem tem falado ultimamente é o Abel, técnico do Palmeiras, que tem que vir um português para falar. Que tomou a frente da coletiva do jogo do Palmeiras ontem e parou e falou assim: peraí, o que está acontecendo? Falou aí dos casos de violência no Brasil inteiro, embora não tenha acontecido com ele. Né? Também a gente esqueceu de mencionar, teve um torcedor morto também no final de semana em que o Palmeiras jogou o Mundial de Clubes. É verdade. Uma briga entre torcedores do Palmeiras, exatamente. Acabou resultando numa morte lá no entorno do estádio Palestra Itália. Né? Então é uma situação complicada aí que ninguém se manifesta e acaba acontecendo de novo, e parece que a gravidade vai só aumentando, né, Diego? A gente vê, não é que ninguém, muitos poucos se manifestam, muitos poucos erguem a voz, agitam essas bandeiras para falar disso aí, e são sempre os mesmos. Né? Exato. Agora veio aí o Abel falando. Então, a gente tem um exemplo perto de nós aqui, até já veio, foi nosso convidado aqui, que muito nos honrou, que foi o Marcelo, né, do Observatório da Discriminação Racial, que é um cara que está sempre atento, não apenas aos casos de racismo, mas aos casos de violência, né? Mas é muito pouco, aí são poucos técnicos técnicos também que se vê falando isso. O Roger, que é um pouco mais articulado do que alguns, do que a maioria, mas é muito pouco. E os jogadores mesmo a gente não vê tomando partido. Só um recadinho para todos que estão nos ouvindo na Rádio Metropolitana FM 93.3 FM. Estamos ao vivo também na Amigo TV, canal 20 da NET. Então, quem quiser nos assistir, além do Facebook, onde estamos ao vivo também na página da Rádio Metropolitana, estamos também na televisão Diego Figueira, no canal 20 da NET, Amigo TV. Que momento, Diego? Que momento? Será que vamos ter que ir de gravata semana que vem? Eu acho que a gente vai ter que caprichar mais no traje, mas a gente está aí no... Inclusive a Lívia aqui, né, na mesa de áudio, estamos todos de preto, mas não estamos de luto, tá? Foi uma coincidência. Até porque o preto emagrece, né? Então, para ficar legal no vídeo, a gente capricha no preto aí. Mas vamos falar um pouquinho de futebol, então, né, Diego? Já que a gente falou aí... Fugimos um pouco do assunto, mas não dá para desviar, a gente não pode, né, deixar de tocar nesse tipo de assunto. E sempre que acontecer algo assim, a gente vai martelar aqui no Na Lata, porque é o dever da gente, como imprensa, abordar esse tipo de assunto. Mas nos últimos 2 programas, a gente falou bastante de futebol europeu. Aí na semana passada, não teve Na Lata, porque era feriado, carnaval. E também não houve jogos pelas competições europeias que retornaram hoje com a Liga dos Campeões, Diego, que vai nos dizer como é que foram as partidas de hoje. Foram 2 baita jogos de futebol. Um jogo foi mais interessante, mas foi um duelo em igualdade de forças, dá para se dizer, que foi o jogo no Anfield, Liverpool e Internacional.
Vitória da Inter por 1-0, um golaço do Lautaro Martinez. Mas não adiantou porque o Liverpool havia feito 2-0 em Milão e no saldo acabou levando a vaga às quartas de final da Liga dos Campeões. Então, o Liverpool... Ficou 2-1 no confronto, passou o Liverpool, e o Liverpool, que era o único, não apenas o único invicto, mas campanha 100%. É o que eu ia comentar, o Liverpool ainda não havia perdido no ano de 2022, independente da competição. Não havia perdido neste ano. Copa da Inglaterra, Campeonato Copa inglês, da Liga, Campeonato Inglês e Champions League. Não tinha Nenhuma derrota. Nenhuma derrota, mas... E perdeu, e quando podia perder, né? Perdeu por 1-0. Exatamente. Mais um gol, a partida ia para a prorrogação. Mas a Inter de Milão, que está aí na ponta do campeonato italiano, está em segundo lugar, com 2 pontos atrás do Milan, mas tem um jogo a menos. Então, se vencer esse jogo a menos, é líder, né? Então é líder por aproveitamento. Mas não foi o bastante para bater o Liverpool, que é o vice-líder do campeonato inglês e ainda sonha com o título. Poderia, né, ter feito mais frente hoje contra o Liverpool, a Inter, se não fosse a bobagem do nosso amigo Alexis Sanches. Ele agrediu, vou chamar de agressão, né, porque Sim, não é uma jogada. Primeiro ele agrediu o meia Thiago Alcântara, levou o cartão amarelo. Uma jogada que ele foi direto com a sola na coxa do jogador. Brasileiro naturalizado espanhol, Thiago Alcântara. Levou amarelo. Depois ele simplesmente foi de sola de novo. Aí no Fabinho, acho que ele tinha alguma coisa contra os brasileiros. Contra os brasileiros, não sei. Provavelmente, porque como diria aquele narrador, tá em crise, chama o Chile. Que o Chile é o freguesaço da seleção brasileira. Provavelmente deve ter levado para o coração, né? O nosso amigo Alexis Sanches. Enfim, acabou tomando o vermelho direto. Foi pro chuveiro. Inter ficou com 10. Aí o Liverpool conseguiu equilibrar. Também é verdade que ele meteu 3 bolas na trave. Sim, teve muitas oportunidades. Teve mais oportunidades que a Inter, então levou, foi justo, nada. Ainda mais se contar o primeiro jogo, onde o Liverpool foi soberano, né? Nada a contestar. É que a gente às vezes fica com a imagem do segundo jogo apenas, né? Porque é uma questão humana, né? Psicológica, da gente lembrar o acontecimento mais recente. Mas no comboio dos 2 jogos, passou bem o Liverpool, merecidamente. Foi assim, foi merecido. O Liverpool é um baita time, candidatíssimo ao título, busca sua 7ª taça. E a segunda aí nos últimos anos, teve 2 finais recentes o Liverpool. E é favorito em qualquer confronto contra qualquer um. Com certeza. No mínimo de igual... No mínimo em igualdade de condições. Agora vamos falar de um jogo onde não houve a menor igualdade de condições. Foi um atropelo. Não sei se tu assistisse esse jogo. Eu vi os lances e até me surpreendi, porque as 3 primeiras oportunidades foi do time que acabou goleado. E já que tu gosta de imitar o narrador aí, diz aí então o que foi o outro jogo. Lá vem eles de novo! 7-1, gente. Lembra um resultado fatídico para nós brasileiros. Bayern de Munique aplicou 7-1 no Red Bull Salzburg. 3 gols do Lewandowski em 11 minutos. Aí o pessoal vai dizer, mas 2 foram de pênalti. Bom, mas se o cara inclusive ele sofreu o primeiro que ele ia fazer o gol, né? Se o cara faz pênalti, a palavra em si já diz. Para evitar o gol, né? E realmente o primeiro lance... Ele ia marcar o gol, ele estava na pequena área e ali ele não erra, né? O segundo foi um lance que foi para o VAR, o árbitro marcou fora da área. Ele estava... Vale uma checada na regra aí, né? Ele estava com o pé em cima da linha, a linha faz parte da área, então estava dentro da área, é pênalti. Uma questão curiosa, a questão da linha, ela difere em diversos esportes, né? Em alguns esportes ela é considerada dentro, e outras ela é considerada fora. Diz um aí que é fora. Basquete. Pisou na linha, tocou na linha, tá fora. Né? Não tem chutar de 3. Mas tava... Não, e diferente do futebol, tu pode tirar a bola de fora desde que ela não toque no chão. Isso é algo que eu gostaria de ver no futebol, inclusive. Da bola não sair se o jogador conseguir ter o controle dela
na linha de... Mas dentro do próprio futebol, linha não é gol, por exemplo. Então isso aí é meio dúbio, né? Porque bateu na linha, tá fora. Mas foi na linha da área, é dentro. Então são questões curiosas do futebol, mas quem acompanha já está bem por dentro há muito tempo. E aí abriu 2, depois 3, e ainda o 7º gol teve uma assistência magnífica do Lewandowski de calcanhar. Verdade. Bayern de Munique atropelando, como nos bons tempos de Jupp Heynckes e Pep Guardiola. Embora não tenha vencido nenhuma Champions com Guardiola, mas aquele time fazia grandes apresentações. Mas levou a salva de prata, né? Levou foi a campeão. Taça, foi campeão da taça, da Supercopa, Copa, enfim. Só não levou ganhou a Champions, mesmo. Mas chegou muito perto. Com goleada sobre Real Madrid e Barcelona, também memoráveis do time do Bayern de Munique. Que é outro time também que sempre que entra é favorito, né? Eu tenho que botar o Bayern entre os 3, 4 favoritos sempre. Eu diria que são 3. Eu diria que são 3. O Real Madrid, o Bayern e o Liverpool, né? Exatamente. Porque os outros que nós temos por aí, olha, o Milan vai ter que comer um pouquinho mais de feijão para voltar a ser o que foi. O Barcelona, idem. Então esses 3 aí estão agora, estão falando agora. Sim. Né? Esses 3 aí são os... Bom, também jogou muito, né? O Thomas Müller. Sim, jogador experiente. Fez 2 gols. Que já abandonou a seleção, né? Já não joga mais pela seleção alemã. Mas que ainda dá um caldo, né? O velhinho tá on. O velhinho tá on. E a cada Champions League leva o Bayern sempre, no mínimo, até a semifinal. Vamos ver aí. O sorteio vai definir muita coisa, né? E amanhã, Diego, a gente tem 2 confrontos. Amanhã tem dos 2 confrontos. Um já tá jogando. Eu não sei se vai sair jogo. Vai sair jogo. Manchester City, que também é um dos favoritos. Apontaria aí como um dos 4. Se a gente tiver que acrescentar uma 4ª força aí, o City, atual vice-campeão. Pega o Sporting de Lisboa. Em Manchester. Imagina, depois. Assim, Lisboa já fez uma luva. Eu acho. O que espera os portugueses? Eu espero um jogo mais tranquilo, assim, 2-0, né? Até porque o Sporting não vai se aventurar. Vai jogar para perder de pouco, diferente do que fez na sua casa, né? No jogo em casa ele tentou vencer e aí se deu mal, né? E aí 5-0 o jogo da ida. Então tá aí, já tá praticamente classificado o City. E o outro é o grande jogo destas oitavas de final. O mais, vamos dizer assim, imprevisível de todos, eu diria. Que é o Real Madrid e PSG. O Real Madrid aí, o maior campeão da Champions. E o PSG que tem feito participações razoáveis. Tem sido o calcanhar de Aquiles do time francês, que tem no seu comando um árabe cheio do dinheiro. Mas vamos ver agora, né? Com Lionel Messi, Neymar e Mbappé. Mbappé está ameaçado de não jogar. Que pode não jogar. Ele foi o grande destaque do jogo de ida. E o Real Madrid, com sua torcida, né? Vai tentar mais uma remontada, como eles chamam lá na Espanha. Precisa vencer por 1 gol para levar para a prorrogação. Se bem que a torcida lá, eu te dizer que não conta muito, né? Porque o pessoal mais... É um teatro, né? Mais corneteia lá do que torce mesmo. Mas o estádio lotado, certamente, o jogador do Real Madrid, que já está acostumado com aquele ambiente, tem muita vantagem sobre os adversários, né? Vai ser noite de quem, Moreno? Vai ser noite do Vini? Vini Malvadeza. Eu acho que está na hora do menino brilhar, viu? E aí, para quem torce pela seleção brasileira, seria aí a esperança de repente, o Brasil ter mais chance nessa Copa do Mundo, ver o Vini Júnior brilhar num jogo grande assim, um jogo contra grandes adversários. Eu falo noite porque é o horário que o jogo vai ser disputado lá, né? Aqui é 5 horas da tarde. Para nós é 5 horas. Ou vai ser noite de quem gosta daquele palco lá, de quem gosta de jogar no Bernabéu, que fez as maiores atuações da sua vida jogando naquele estádio. O seu Lionel, né? Lionel Messi tem algo com o Santiago Bernabéu muito forte. Inclusive, ele brilhou pelo Barcelona muito mais no Bernabéu do que no Camp Nou. As grandes atuações dele foram lá. É complicado. O Messi não vive uma boa fase no PSG. O PSG não vem bem.
Claro que é líder. Se tu olhar a tabela do campeonato francês, já ganhou, já é campeão. Mas isso não quer dizer muito. Francês, isso né? não quer dizer muito, né? E a gente vendo os últimos jogos, teve empate aí na rodada passada, teve uma derrota recente também. Se complicando com Nice, Nantes e antes da vida aí, Diego, fica complicado. Mas, quando precisou, vamos ser justos também, né? Que foi esse duelo contra o Real Madrid, amassou, né? Jogou muito bem. Eu vou te perguntei de 2 jogadores, vou perguntar de outro. Vai ser noite do Neymar? Tá devendo o Neymar Júnior. E eu te diria que é uma das últimas chances dele. Hoje ele deu uma entrevista daquela. Ele de mídia, ele é craque, né? Eu diria que nasceu para vencer, que não sei o quê. Vamos ver, né? Tem que. O Neymar é campeão, já ganhou uma Champions, mas não como protagonista. Naquele grande Barcelona do trio MSN, Messi, Suárez e Neymar. Mas, pelo PSG, ainda não disse a que veio, sinceramente, o Neymar. O Neymar aparece muito mais fora do campo. Muitas lesões. Muita controvérsia também. Muitos cortes de cabelo. Cabelo, tatuagens novas, polêmicas com modelos e bola na rede, muito pouco em jogo que realmente vale, né? Ou pode ser noite de um cara que não se fala nada disso, que é discreto, fora do campo, que às vezes até dentro do campo passa discreto, mas quando a bola cai no pé dele... Barbudinho? Tem um destino só, né? Que é parar dentro da rede. Eu prevejo um jogo de muitos gols, viu, Diego? Benzema, será que pode? Eu acho que vai ser no detalhe, viu? Eu acho que vai ser uma trocação, é jogo para 3-2, 4-3, porque ninguém sabe se defender aí, viu? Ninguém. Isso aí é jogo para ataque. Eu não vejo um time com Messi, Suárez, Messi, Mbappé e Neymar ficando na retranca. Não tem como. Mas assim, embora não viva uma boa fase, eu ainda não vi as escalações. Mas como ele foi desfalque no jogo de ida, acredito que não vai jogar. Mas tem um jogador que o PSG contratou para essa temporada que faria muita diferença nesse jogo, que é o Sérgio Ramos. Se o Sérgio Ramos jogasse, eu daria uns 10% a mais de chance para o PSG. Porque aquele sim tem a vitória no sangue. Esse é campeão, né? Um dos maiores vencedores da história do futebol mundial. Indiscutível. Ganhou tudo. Tudo. Copa do Mundo, Euro, Campeonato Espanhol, 800 Champions. É daqueles jogadores que tem alma, realmente. Dá para dizer que maldosamente, dá para dizer que é o Daniel Alves deles? É o Daniel Alves deles, né? Só que com um Mundial, né? Que o Daniel Alves ainda não conquistou. Só no clube. Só no clube, mas pela seleção ainda não. E esse jogador realmente, ao lado do Marquinhos, poderia fazer a diferença. Mas ele não deve jogar. O PSG reforçou sua defesa esse ano, né? Se diagnosticou lá que o problema era contratar só jogadores para fazer gol e que a defesa ficava desguarnecida, o que eu não concordo muito, até porque eles abriram mão do Thiago Silva, que foi um erro gigantesco, porque para mim é um dos melhores zagueiros do mundo ainda, né? Tá lá no Chelsea. Mas é isso aí, Diego. A gente falou bastante desse jogo aí. A gente só pode palpitar, mas não dá para cravar, viu? Não dá para cravar. Verdade. Eu apostaria numa prorrogação e seja o que Deus quiser. E depois teremos também na terça que vem os jogos da perna, vamos dizer assim, menos midiática, né? Porque essa aí são todos os... Ficaram todos os jogos quentes, assim, de um lado só. Os grandão estão aí, jogando essa semana. Outros, não quer dizer que não sejam jogos bons. É os patinhos feios, né? Só que todos os confrontos estão em aberto, inclusive o Lille e Chelsea. Foi 2-0 pro Chelsea, mas o Lille joga em casa. Tem volta. Sei lá, né? Ajax e Benfica jogarão na Holanda. 2-2 na ida. Jogo aberto. Vou de Ajax, sem dúvida, mas também. Está aberto, 2-2. Manchester United. Esse é imprevisível. Esse aí não tem. Esse é imprevisível. Né? Os dois não vêm bem, né? Inegavelmente. O Atlético de Madrid, nos últimos anos, tem feito bons confrontos fora de casa na Champions. Mas o United tem uma equipe que é acostumada, né? A jogar esse tipo de jogo.
E tem o homem, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, o Manchester United é mais acostumado a esse tipo de jogo, certamente, até porque É que essa geração... já foi campeão, É né? que essa geração é uma geração perdedora. Só que o Atlético de Madrid tem uma coisa que ele é mais acostumado. Ele é mais acostumado à dificuldade. Sim. Gosta de sofrer, né? É, Inclusive eliminou o Liverpool na última Champions em Anfield. Né? Exatamente. Então é um time cascudo. É um time muito difícil de ser batido. O jogo vai ser na Inglaterra, o que favorece Estádio lotado. O United. Esse sim tem uma torcida que joga sempre junto. Mas vamos ver, mas o Atlético não se importa muito com isso, né? Exatamente. E então, quem vencer leva, empate, prorrogação, depois pênaltis, se mantiver tudo igual. Na Itália tem um jogo perigoso para a velha senhora, Juventus e Villarreal, 1-1 jogo de ida na Espanha. E por último, né, o jogo do Lille com o Chelsea. O Chelsea venceu por 2-0. Atual campeão da Champions, atual campeão mundial. Não faz um bom campeonato inglês, mas é sempre um time a ser temido. O Lille seria, se não fosse a presença do Red Bull Salzburg aí, que é o time mais novo, Sim. O Lille seria o patinho feio, porque é um time que... Esses dois são times que nunca chegaram onde estão. Então, o que acontece? Chegaram no pico nessa colocação, nessa condição onde eles estão agora. O que acontece com equipes como o Lille? São equipes que não têm grande investimento. Então, ele faz uma grande temporada, como fez na temporada passada na França. Foi o campeão, bateu o PSG. E aí se desfaz os jogadores. E aí, quando ele vai jogar a Champions, não é mais o mesmo time que foi campeão. Sim. Então, o Lille perdeu 6 ou 7 atletas daquele time. Não é o Lille que foi campeão. Tanto que o Lille hoje, se eu não me engano, é 11º colocado no campeonato francês. Mas quando a gente faz essas brincadeiras, que é assim que elas têm que ser entendidas, brincadeiras, de dizer assim, esse Lille, se jogasse o gauchão, não sei, hein? Mas, olha, isso que tu tá dizendo é um pouco... Lembra o quê? Aquele time do Novo Hamburgo. Foi campeão gaúcho. Tá, então tá. Agora surge a quarta força, não sei o quê. Não surge nada. Porque o time pequeno se destaca. Ele já estava fadado a morrer terminar ali. Terminaram, né? os contratos e tal. E é difícil fazer futebol no interior. Né? O Hazard, que está no Real Madrid hoje, apagadíssimo. É um jogador que surgiu no Lille, fez uma grande temporada. O que acontece? O Chelsea foi lá e comprou. Porque é assim, né? A roda gira. E o Chelsea, então, vou dizer o seguinte, é bom que aproveite. Porque secou a torneira, hein? Secou. E tem que brigar muito para participar da próxima Champions, inclusive, né? Corre o risco de ficar fora do G4 na Premier League. Secou a torneira, o homem do dinheiro tá indo embora, botou Abramovich, o homem botou muito... O homem transformou o Chelsea num clube que ele não era, né? Num clube gigante. Na quarta e na quinta-feira, temos os jogos de ida das oitavas de final da Liga Europa e Liga da Conferência. A gente não vai citar todos aqui, porque tem uma infinidade de times que você nunca ouviu falar, mas é sempre importante, né, dizer que existem outras 2 competições europeias. E aí eu destaquei 2 jogos, Diego, para a gente falar rapidinho aqui, porque envolvem campeões europeus, né? O Porto enfrenta o Lyon, jogo de ida em Portugal e a volta na França. Estou procurando aqui, não estou achando. E o Barcelona enfrenta o Galatasaray. O Barcelona que passou pelo Napoli e vai enfrentar os turcos do Galatasaray. É favorito, na minha opinião, o Barcelona, até porque vai jogar o segundo jogo em casa. Mas com essas eliminações precoces na Champions, a gente acaba tendo grandes clubes na disputa da Liga Europa, né? Porque o terceiro de cada grupo acaba indo para a Liga Europa. Então são boas pedidas aí, principalmente para quinta-feira, né? Quando vai ter jogo de Champions, o pessoal dá uma conferidinha aí nos canais fechados, nos jogos da Liga Europa. E aqui também tem uma infinidade. Se a gente passar para a Liga Conferência, então... Nossa, aí sim. Aí tu falou que tem time que tu nunca viu, então aqui Mas tem alguns aqui que são... O Leicester, que recentemente foi campeão inglês. Joga com o Rennes. Tem jogo da Roma, tem jogo do PSV, tem o jogo do Feyenoord, que são os mais conhecidos aqui.
Mas são competições... E daqueles que de vez em quando, vez que outra lá, jogam uma Liga dos Campeões, fazem uma gracinha, um Basel da vida. Sim, estão sempre lá. Então, Copenhague. De vez em quando fazem uma gracinha. O Basel andou eliminando o Liverpool numa dessas. É verdade, é verdade. O time da Suíça, o Basel. Eu queria mandar um abraço aí para todos que estão na audiência, em especial para as mulheres que estão nos ouvindo hoje nesse dia 8 de março. Um grande abraço também ao Tony Alves, que esteve conversando conosco há pouco e nos trazendo algumas informações, né, Diego? Dizem que a gente não deve revelar a fonte, mas já revelei aqui, o homem nos passando algumas informações legais aí do esporte, que a gente vai acabar repercutindo nos próximos programas. É assim, a gente recebe a informação, mas tem que dar uma checada, né, Diego? Sim, não dá para largar. Não dá para soltar no ar assim. Não, aqui né? não. Aqui Embora não a gente confie muito na fonte, a gente tem que ir atrás para confirmar, checar. Enfim. Mas aqui não é o grupo de zap do tiozão. Não. Aqui o que você ouve pode confirmar no Google, que não tem ninguém te passando cachorro aqui, viu? A gente pode até errar, mas não vai ser por má intenção. Mas, Diego, então a Canoas Day Home tem novidade aí, é isso? Inscrições abertas para o novo curso de cuidador de idosos. As aulas na Canoas Day Home obedecem a todos os protocolos sanitários e já começaram agora, começaram no início deste mês. São 3 meses de duração do curso, ao sábado sempre, entre as 9 e as 17. É um curso que é bom, é um investimento no futuro, né, porque a Canoas Day Home já encaminhou para o mercado mais de 200 cuidadores. Então, sonha em fazer o curso? É só entrar em contato agora mesmo, pelo WhatsApp, é Barbada, 51-8631-9141. Canoas Day Home é o bem-estar do idoso em primeiro lugar. E eu vou te dizer, Diego, que a profissão de cuidador de idoso é uma das que mais cresce no Brasil e no mundo, porque os idosos, hoje em dia, inclusive o esporte é um exemplo disso, estão vivendo muito mais do que em outras épocas. Ah, sim. Então... O pessoal se cuida mais também, né? Com certeza. A medicina evoluiu bastante também, tem remédio para tudo hoje em dia. E chega uma hora que, apesar de todo o carinho da família, todo aquele amor que a gente sente pelos nossos velhinhos, a maioria dos seres humanos não consegue mais ter aquele cuidado que o idoso necessita. Aquele cuidado mais pessoal, personalizado. E aí é a hora de procurar um cuidador de idoso. Ajuda especializada. Tanto numa clínica, tanto você pode ter um cuidador de idoso em casa. E aí, como é que você faz? Você liga lá para a Canoas Day Home, que eles vão te indicar os melhores profissionais. Eles vão encaminhar um profissional para você. Profissional formado por eles. Inclusive. Formado por eles, exatamente. Tem a Neisa chefiando, que é uma gerontóloga especialista na área, que são poucos no Brasil. E aí você vai ter um cuidado preventivo, que a gente fala. Porque a gerontologia é a prevenção. Não é a geriatria, que é o médico para idosos, que também é muito importante. Mas a gerontologia é uma ciência para prever esse tipo de coisa, para não acontecerem as doenças, enfim. Com a Canoas Day Home você está sempre bem cuidado, né, Diego? É verdade. E tem hoje tem jogo também, continua, né? A minha esposa, ela diz que Liga TV sempre tem jogo, mas tem jogo o tempo todo. Sim. Um abraço para Vanessa. Tem jogo o tempo todo. Um abraço para dona Ana também, que quando eu tô lá na casa dela também sabe como é que é, né? O controlezinho tá sempre no esporte. Mas tem jogo, e jogo importantíssimo, né, Diego? América Mineiro e Barcelona de Guayaquil. Olha, o América Mineiro fez uma das coisas mais... foi muito legal, hein? Improváveis do futebol nos últimos tempos, viu? Me lembrou muito o Lucas, né? Aquele que o Lucas Moura entrou e fez 3 gols sim, lá, sim. né? Perdendo por 2... Foi a mesma situação, perdendo por 2-0 fora de casa, segundo tempo. Você diz, deu, né? Ainda mais que tinha perdido o primeiro jogo em casa. Mas não é que o América Mineiro foi lá e meteu 3 buchas no Guarani do Paraguai. 2 gols do veterano, mas muito competente Wellington Paulista.
E aí levou a partida para os pênaltis e depois pariu mais uma bigorna e classificou. Olha, eu fiquei emocionado com a classificação do Coelho. Foi muito legal, né? Imagina... Embora tenha gente nos ouvindo aí que não goste muito do Coelho, né? Mas... O pessoal guarda uns ressentimentos. Assim, deixa o Coelho, pô. Clube simpático lá de Belo Horizonte. Se classificou e agora tem mais uma pedreira, né? Porque é uma equipe acostumadíssima a Libertadores, né, Diego? O Barcelona de Guayaquil. Guayaquil. O bom de Guayaquil é que não tem altitude. Mas certamente é um grande adversário para o América, que desta vez vai tentar abrir vantagem. O que não conseguiu, tomara que tenha servido de lição, porque não vai ser toda hora que ele vai perder em casa e vai buscar fora, né? Hoje é o jogo para tentar sair na frente. De repente, né? Um 2-0, assim, bem amarradinho, mas se der para ganhar de um também já está ótimo. E amanhã tem Abelão. Amanhã tem Abelão. O Abelão também surpreendendo, hein? E olha, eu vou te dizer assim, ó, Quer dizer, é difícil alguém que torça contra Abel Braga, porque é um ser humano diferente. E quem viu a conquista da Taça Guanabara, embora tenha, seja um torneio menor hoje em dia, é um torneio menor, tudo é taça, né? Uma taça, taça, todo mundo turno quer ganhar. de campeonato, né? Quem reclama, quem fala quem mal, não ganhou, quem não né? ganhou. Mas, né? Pra ter uma ideia, o Flamengo disputou em iguais condições e não ganhou. Então, o Fluminense ganhou a Taça Guanabara. O Abel emocionadíssimo com sua 16ª conquista no futebol do Rio. E agora vai para a Libertadores. Ele fez declarações, deu declarações fortes, assim. Fortes no sentido, né? da emoção, né? Muito emocionante. Muito bonitas. Ele lembrou do filho, né? Do filho que morreu, né? O João. Que o corpo dele foi velado no Salão Nobre do Fluminense. Ele lembrou disso aí. Lá nas Laranjeiras, né? Nas Laranjeiras. O clube onde ele iniciou a carreira, né? Para quem não se lembra, o Abel era um zagueiro, como diria o Vanderlei Luxemburgo. Zagueiro, jogou no Fluminense, jogou no Vasco da Gama, jogou na França, jogou no Olympique, jogou né? no Olympique, não sei se no PSG também. O PSG jogou no PSG. Também no PSG. Ele né? é ídolo lá. Né? O Abel é ídolo onde ele passa, né? É ídolo no Internacional. No Internacional não precisa falar. A torcida lamenta até hoje, né? A decisão que tirou o Abel da Casa Mata Colorado. Inclusive agora, né? O pessoal aí tá comentando, olha aí, ó. O Abel ganhou não sei quantas seguidas no Fluminense e nós estamos aí com... Bom, enfim. Enfim, o Fluminense amanhã entra em campo no Newton Santos, às 21h30, contra o Olímpia. Por que esse jogo não é no Maracanã, Diego? Tu sabe me dizer, não? Maracanã está em eterna reforma, né? Gramado sim. E coisa e tal. O Flamengo também não tá Sim, o Vasco foi no... O Flamengo não está jogando lá também. São os dois clubes que dividem a administração do estádio nos mesmos moldes do San Siro em Milão. O Fluminense recebe o Olímpia. Esse time, olha, passou, dá para dizer que o Fluminense... Esse é outro que o pessoal não gosta muito. Dá para dizer que o Fluminense passou bem pelo primeiro obstáculo. 2 vitórias sobre Milionários da Colômbia, né? Mas agora o troço muda de figura. O Olímpia é um time que, assim, ó, são camisas pesadas, as duas. Mas o Olímpia é daqueles times assim, que não interessa se tá mal, é um time que sabe jogar Libertadores, já ganhou. O Olímpia é campeão do mundo, minha gente. Tricampeão da Libertadores. O Olímpia é campeão do mundo. O Olímpia tem uma estrela em cima do distintivo ali que muito time não tem. Exatamente. Inclusive o Fluminense. E só para jogo de volta no Paraguai, na outra semana. No Defensores del Chaco, que tem... Olha, os times brasileiros têm histórias horripilantes para contar de lá. O próprio Fluminense, uma vez jogou contra o Cerro Porteño lá, o jogo terminou em pancadaria, com classificação do Fluminense, é verdade. É raro alguém passar ileso, é raro. Mas lá o bicho pega. Só para passar rapidinho pela Copa do Brasil, tem 2 jogos hoje, Fluminense, aí é o do Piauí. Aí é o Fluminense do Piauí, né? Pega o Santos, lá no Piauí, e Figueirense e Cuiabá. Só para lembrar o pessoal que, diferente da primeira fase, nesta segunda, empate leva o jogo para os pênaltis. Então não tem mais aquela barbada do visitante jogar pelo empate para se classificar. Então, continua jogo único, mas... Jogo único,
na casa do time com pior ranqueamento. Agora com esse critério aí. Então não deixa de ser perigoso, né? Para as equipes grandes jogarem fora de casa sem jogo da volta. Outros jogos da Libertadores, né, nessa semana, também amanhã, né? Para completar essa terceira fase, né? Amanhã jogam em Vinha del Mar Everton e o multicampeão Estudiantes. Jogo de volta na quarta-feira em La Plata. E na quinta, fechando essa rodada aí, em Quito, o Universidad, não é o LDU, é o Universidad, pega o Strongest. E de mais forte não tem nada, né? Vamos combinar. Só a altitude mesmo que é forte. O outro jogo, o jogo de volta na quinta-feira, na Bolívia, dia 17, no Hernando Siles. E aqui o Campeonato Gaúcho, nessa reta final de Na Lata, faltam 2 rodadas, Diego. Nossa previsão para classificação e rebaixamento segue firme em relação à pontuação. Ainda está firme, né? Do quanto as equipes precisariam para não serem rebaixadas e se classificarem. A gente falou em 18 pontos na classificação e a gente falou em 11 e melhor 12 para escapar do rebaixamento. Faltando 2 rodadas, Ipiranga e Grêmio já estão classificados. O Ipiranga tem 21 pontos em 10 partidas, o Grêmio tem 18 em 9, que é o Clássico Grenal, né? Uhum. E o Clássico Grenal, o jogo atrasado, que acontece amanhã no estádio Beira-Rio. Aí depois do Clássico, aí sim, todas as equipes terão o mesmo número de jogos e faltará apenas a última rodada. No sábado, todos os jogos no mesmo horário. Tudo no mesmo horário, provavelmente todos os jogos valendo alguma coisa, viu, Diego? O Ipiranga de Erechim já está classificado, então com 21. Ipiranga e Grêmio já, né? Classificados. Os 2 classificados. E aí a briga pelas 2 últimas vagas. Olha, tem um monte de gente na briga. Vai até, vamos ver, vai até o São José até ali, o São né? José. São José é um que está na briga para se classificar e ainda... Uma olhadinha no retrovisor, tem que né? olhar ali para não cair. Porque... É assim, ele está querendo ultrapassar o caminhão da frente, mas vem aquele Uno com a escada em cima, amigo atrás dele, louco para ultrapassar. O cara não tá nem em quarta, tá em terceira. Saindo uma fumaça ali. Mas olha, o São José teria que se esforçar muito para ser rebaixado, viu? Verdade. Então, vamos falar da parte de cima, então. Ipiranga né? 21, Grêmio 18. O Ipiranga seca o Grêmio no Grenal para ter uma vantagem, pelo menos no empate na última rodada na Arena, já que os 2 se enfrentam. O Internacional com 15, vencendo o Grêmio, empata em pontos. Dificilmente passará no saldo, a não ser que faça 3-0 ou mais. E Novo Hamburgo fecha o G4, Novo Hamburgo já classificado para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Internacional dificilmente deixa de se classificar, mesmo empatando o jogo. Porque o último jogo é contra o Guarani de Bagé, que já caiu. Esfacelado o Guarani, provavelmente, nessa última partida. Se bem que muito jogador vai lutar pelo seu emprego também, né? Não é moleza assim. Tem um segundo semestre aí, né? O pessoal quer... Agora o pessoal desce de divisão. O pessoal quer jogar a divisão de acesso, quer fazer um bom contratinho, né? Um golzinho contra o Inter, nada mal, né? Pô, imagina se o cara entra, pega um elenco do Glória aí. Não sei se está fechado ainda, né? Santa Cruz hoje anunciou o goleiro Bruno Grassi, ex-Grêmio. Que certamente vai servir muito para a divisão de acesso. O Novo Hamburgo fecha o G4 com os mesmos 15 pontos do Internacional. Na última rodada pega o Zeca no Passo da Areia. São Luís de Juí com 13, Brasil com 13, Caxias 12, São José 12. Ainda mantém esperança de classificação. E só de classificação. O Caxias não tem como cair, porque teria que perder o jogo pro União, justamente, que é o União. Só que o União aí teria que descontar 8 gols. Não dá. Caxias não cai. Só não vai tomar 8 do União em casa, né? Temos o Aimoré em 9º com 11 pontos, ainda correndo risco. Esse corre risco, porque pega justamente o São Luís, que briga pela classificação. Ali babando para se classificar. O Juventude tem 11 e ainda corre risco, pega o Brasil fora de casa. Ele tem que ganhar, não dá para jogar nessa de porque o empate, não sei o quê, porque o Caxias pega a União e aí pode dar problema. Exatamente. E hoje a zona de rebaixamento União Frederiquense, 9 pontinhos. E também pelo seguinte, né? Se o Juventude empatar com o Brasil e o União
ele passa no número de vitórias, se o Aí, União vencer o Caxias. Exatamente. Né? E o Caxias, de repente, Já não vai cair vê mesmo, que não tenha tá? como classificar, de repente o Novo É. Hamburgo vai ganhando seu jogo, aí De pode repente dar se aquela... desinteressa ali do jogo, né? né? Pode fazer um como é que pênalti é? ali meio sem querer, né? Pode de repente jogar o Gauchão no ano que vem sem o Juventude. quem sabe? Ó. E o Juventude nunca foi rebaixado no Gauchão. São coisas que podem acontecer, né? Coisas O que Caxias acontecem no futebol. recentemente já foi, sabe como é que é. A gente conhece. Só que eu só não vou dizer aquilo que o pessoal às vezes diz nessa hora, né? Ser rebaixado é uma coisa que não se deseja para ninguém. Certamente o Caxias deseja Os rivais um adoram rebaixamento cornetear, aí né? na conta do Juventude. Mas, né? Então, ninguém está dizendo que vai ser isso que vai ser feito. Não, até porque são todos profissionais. Mas a gente está só, sabe como funcionam as coisas. só sugerindo. E, Diego, então, na semana que vem a gente já vai ter o Na Lata aqui com a definição dos semifinalistas, dos rebaixados. Então, a gente encontra você na próxima terça, às 20 horas, nesse mesmo horário, neste mesmo dial e nesse mesmo canal. Então, Diego, muito obrigado aí pela companhia. A Lívia também aqui, sempre nos dando aquela força na mesa de áudio. E uma boa noite a todos. Boa noite. Até. Na Lata. Esporte no rádio, sem meias palavras. Apresentação: Moreno Carvalho e Diego Figueira. Aqui, na Metropolitana.